antes de mais nada, essa aqui vai ser a última vez que eu falo desse assunto, pra fechar de uma vez por todas. Porque falar disso é brutal. É mais brutal que guerra, porque brutaliza o seu interior. Recado rápido: não comam pela mão dos outros, não acreditem em todo tipo de informação que sai por aí. Eu criei meu canal justamente pra isso, é a fonte. Não acredite em tudo que mandam de mensagem. Eu, por exemplo, não me comunico com praticamente ninguém fora do meu ciclo familiar. Portanto, o que fugir disso não vem da minha parte. Também, se alguém anda falando mal, expondo outros, se você recebe essa mensagem, tá na hora de rever seus contatos. Digo isso porque eu tive um certo problema em 2023, meados de 2023. Já vou avisando, nunca tive contato, conexão, relacionamento nenhum. O que passa disso, informação fake atravessada. É o famoso telefone sem fio. A versão original começa com o elefante caiu na lama e a versão final adulterada fica: ele disse que caiu da cama. O povão médio base não entende o quão sério é física e espiritualmente. Depois de tanto encosto no ouvido e demônio ao redor e de redor, aparei certas arestas em quesito me consertar com Deus e não fico me lamentando também. É foco e seguir em frente. Afinal, não dá pra perder pouco de tempo que resta com baboseira e ficar frisado no tempo. Meu único objetivo agora é voltar a assuntos espirituais, porque ele existe e é sério, eu vivi, experienciei. É minha obrigação passar o conhecimento adiante. Vou mandar uma mensagem direta agora para um público específico que assiste meu canal. Nunca mais vão se sentir do mesmo jeito. Pode esconder, pode forçar, pode fazer todo o malabarismo. Enquanto tiver verme, enquanto não houver limpeza, nunca o ambiente será o mesmo. Isso eu garanto, é automático. E o problema se resolve depois daqui. Já o de outros, o problema é na hora de sair daqui. E parece um mau negócio trocar poucos anos por uma eternidade. Aliás, eu não tenho complicação nenhuma com a eternidade. Olha, para as mulheres que irei falar agora, muitas estão se auto-sabotando com certas atitudes. É uma questão de lógica. Vai chegar um determinado momento que vai faltar homem. E será que certos atos não cooperaram para isso? E no fim, para as mulheres, vai sobrar só o plástico ou a borracha. Entendedoras entenderão. E esse vídeo é justamente sobre isso. Infelizmente, sei que muitas só vão me enxergar e criticar, apontar meu antigo lado ruim, digamos assim. Me surpreenderia com aquela que enxerga além e não se faz de uma personagem. Dito isso, como abertura, eu quero apresentar, tem uma obra de mídia interativa digital, como eu falo, bem popular. E nessa obra, o protagonista usa uma pedra para abrir um portal para outros reinos. O que eu acho legal dessa cena é a concepção por trás dos reinos. Tem um que só tem carcaça de fogo, outro é só monstro de gelo, outro só tem espíritos mortos e assim vai. E aqui, nesse reino, que muitos chamam de planeta Terra, eu enxergo exatamente assim. Numa visão, perspectiva de fora, a maior parte das criaturas aqui são vazias. Só analisando o lado comportamental, cultural, o que se vê na massa, a maioria absoluta, é perceptível. Sabia que tem uma boa parcela de seres humanos que chegam a entrar em depressão se não conseguem fazer maldade para outras pessoas? Aí, quando eu falo que acredito em outros reinos, que nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro corpo, nossa verdadeira vida é fora daqui, aí é viagem de maionese. Sempre tem aquele que fala: que viagem, esse cara é louquinho da praça, meu. Só porque eu não aceito as esmolas, as misérias desse reino, eu sou louco, né? Então, se prepara, porque no próximo vídeo pode ter certeza que eu vou ser um maníaco, endemoniado. Depois de umas e outras aqui nesse reino, como diria a Maísa, eu não tenho nada contra, só que eu não tenho nada a favor também. Eu tô me esforçando pra ver se amor, que tantos falam. Vai ver, é isso, né? Eu tô tentando enxergar amor onde não tem. Esse planeta está chegando a um nível tão primal, ao ponto do animalesco, que se algum qualquer chegar com um maço ou bolo de notas de 100 e jogar pra outra pessoa pedindo pra fazer o que quiser, a outra pessoa faz. Até vender o corpo, vender a própria alma por um pedaço de papel e moeda. Nesse reino, muitos são assim. Eu jamais venderia minha alma, meu corpo, cada coisa, cada ocorrência. É difícil ter qualquer perspectiva boa nesse reino. Eu peguei um asco muito grande das pessoas daqui. Relacionamento, geração, são assuntos mortos. Só vai piorar daqui pra frente, é bíblico. Olha, eu entendo quem tem próximo de 20 anos por aí. Quem é jovem, que quer algo correto e não vai com a manada, até porque eu também tô nessa. É de se ter empatia. Vira e mexe, tem aquele mais velho que fala: porque no meu tempo, meu pai enfiava um arame farpado em brasa no meu canal uretral e ai de mim se eu gritasse. Pô, meu, sério isso? Olha os parâmetros, o indivíduo compete para ver quem sofreu mais. Sempre vai ter, né, o veterano do sofrimento. Só que no fundo, isso até é meio triste de certa forma, né, por um certo ângulo, porque muitos carregam traumas e transformam isso em troféu de resistência. O detalhe lógico, se alguém realmente passou por algo brutal, isso não deveria ser usado como régua para medir os outros, mas como combustível para não repetir a mesma dor. Se parar para pensar, é quase uma herança cultural de dor. Quem sofreu quer que os outros também sofram para validar o próprio passado. No entanto, a empatia quebra essa cadeia. Não é porque você sobreviveu ao arame farpado que o próximo precisa passar pelo mesmo. Se coloque no lugar do outro.
No meu tempo, no seu tempo, se todo mundo tivesse 10 anos em 1970, todo mundo teria a mesma mentalidade, porque nasceu naquela época, pô. Só que não é assim. Você tem que analisar como estaria minha cabeça, meu mental, ou no seu mental, no caso, cada um, se eu tivesse 10 anos e fosse em 2025, por exemplo. No mundo onde a maior parte das coisas estão quebradas, financeiro, mentalidade, qualidade de vida. Muitos criticam que os jovens ficam só na internet, só no videogame. Pô, mas também, imagina se você num mundo hostil, perigoso, com seus 15 anos. Sair na rua sozinho hoje não é a mesma coisa que sair na rua sozinho em 1970, 1980. Fora que videogame não te trai, não te machuca, não finge que tá interessado em você só pra ter um filho e depois te descarta. Então, né, tem que ponderar isso também. Pelo menos, por um ângulo, o dinheiro que você investe no videogame tem retorno. De uma certa forma, você sabe que vai receber o jogo que tá ali na capa, na maior parte das vezes, pelo menos. Em contrapartida, já o dinheiro que você investe num relacionamento, hoje, na atualidade, às vezes o que tu dá pro teu cônjuge é o mesmo que ela te usa pra te trair. Então é complicado. Concepção de relacionamento, tem aquela situação, fala icônica. Ah, essa primeira tem a aparência legalzinha, mas tem uma segunda que tem o dinheiro, mas tem essa terceira que tem a casa. Acho que eu vou ficar com a terceira. Quando encontrar uma que tem a casa, dinheiro e aparência legal, aí eu pulo e vou pra essa quarta opção. E é assim que as pessoas tratam os outros hoje em dia, como se fosse um produto mesmo. Tem pesquisas, e mesmo sem pesquisa, só observar o padrão de comportamento da maioria, que comprovam só mulher, criança e animais são amados incondicionalmente. O homem, se ele não for o provedor, ele não tem valor. E tem muitos que sabem disso no seco, sabem do que eu tô falando. Infelizmente, esse mundo fabricou pessoas moldadas pela condição. Digamos que estamos no ano de 2008, por exemplo. Tudo tá bem, condição financeira estável, tem uma jovem que é trabalhadora decente. Agora, pega essa mesma jovem em 2025. Ela já não é mais trabalhadora. Agora ela vira GP. Porque quando o calo aperta, sabe como é, né? Essa é a fala. É bem nessa vibe. Não tem mais aquela coisa dos contos de idade média, aquelas histórias antigas, etc e tal, que o cônjuge pode estar sem nada, mas morrem juntos. Se é pra viver num mundo assim, então não é pra mim. De fato, devo estar no reino errado mesmo. Bom, após essa introdução, explicando o título, através de padrões de comportamento, ou se preferir uma espécie de semi-maiêutica, que basicamente é um método de extrair conhecimento ou verdades que já estão dentro da pessoa, usando perguntas estratégicas em vez de dar respostas prontas, irei provar nesse vídeo quanto as pessoas estão autocorroendo o amor, matando a beleza, enterrando a vontade de se relacionar, em casos mais extremos, aniquilando a energia. E sim, é bem isso mesmo que estão pensando. Alguns fazem isso indiretamente, já outros conscientemente. Bom, de início, a pouca experiência que eu tive de relacionamento foi somente quando em meados de 2020 conheci uma moça. Sonhos premonitórios e outras coisas a mais tomaram um lugar de mais importância na minha vida, e essa foi a única e mais próxima experiência que eu tive. Eu vou tentar ser rápido para não enrolar muito. Eu já explanei isso em 2 vídeos anteriores. Cada um tem uma concepção de amor baseada na criação que vem de família ou da região dela. No entanto, para comprimir o amor no cru é fidelidade, sacrifício, zelo e cuidado. Vai ficar a pergunta. Então, por que as pessoas aprenderam a ficar tão podres, tão promíscuas, tão animalescas, tão sem fidelidade, sacrifício, zelo e cuidado? Quem viu o vídeo do Guardiões do Tempo ou do Rei Ego já sabe. Para quem não sabe, fatores rápidos que desencadearam o amor corrompido. Primeiro, família local de criação, como falei. Segundo, mídia, televisão, música, filmes, a indústria do entretenimento em geral. E esse terceiro ponto é por causa do pecado que já existe dentro de todos nós, carne. Que eu popularmente chamo de rei ego, que é um pacotão de maldades. Então, quando você coloca um ser humano que já tem toda uma natureza pecaminosa, pode até ser que seja da linhagem de Caim, e isso fica borbulhando dentro de todos nós, soma todos esses fatores e acrescenta que esse mundo atual coopera para nós expormos esse lado serpentínico que nós temos. O resultado disso é uma população, humanidade mentalmente destruída, corroída, entregue ao pecado e longe de Deus. Uma humanidade morta por dentro, espiritualmente falando. Baseado em dados e pesquisa, o que acontece quando se tenta encontrar um cônjuge, mas nunca dá certo, só cruzar com pessoas ruins, traição constante e afins, esse compilado gera desconfiança extrema, baixa expectativa, retraimento emocional, foco em si mesmo e busca por distanciamento, solitude. Ou seja, proteção emocional mais isolamento. Então, quando uns e outros falam que o mundo tá frio, sim, está frio, justamente por causa da traição, o efeito colateral, da falta de caráter, dessa nojeira de relacionamento de verme em cima do outro. E muitas das vezes, esses mesmos que perguntam por que o mundo tá frio, são os mesmos que fabricam a autodestruição desse mundo. Os mesmos que destroem o amor, reclamando que tá faltando amor. Esses mesmos que estragam o mundo reclamam que o mundo tá ruim, cheio de ira, cólera, pessoas frias. Ué, engraçado, os próprios geradores do caos reclamando do caos. A lógica é simples. Uma pessoa boa, correta, que quer fazer as coisas direito, muito dificilmente, só se fosse enganada, aceitaria ficar com outra pessoa podrona, incorreta, que quer se relacionar tudo de qualquer jeito. Só um porco aceita outra porca, porque os dois estão acostumados com a imundície.
E não se trata só de relacionamento tóxico. Deus estabeleceu homem e mulher. Esse é o correto. O que fugir disso é acerto de contas com o rei lá de cima. Para as pessoas que querem o que é correto, eu, por exemplo, se eu identificar numa moça algum traço negativo ou segundo as intenções, essas bizarrices de relacionamento de animal, na hora perde o encanto. Tem nem conversa, nem precisa perder tempo, não adianta nada. Pode pintar o cabelo, pode cortar a crina, pode fazer decalque na lata, tatuagem, pode malhar, pode mudar o corpo, pode comprar roupa bonita. O correto seria cuidarem para ter beleza, pureza por dentro e depois cuidar da estética por fora. É nítido, visível. Só de analisar o padrão de comportamento já é perceptível quem é quem. Além disso, quem é correto não vai querer ficar com alguém mais rodada que pratinho de micro-ondas. Você tem que estar com a cabeça muito deturpada para aceitar resto. Eu odeio o resto, sério. A própria pessoa que se coloca nessa condição vai derretendo por dentro e vai perdendo a própria essência. Aí depois aparece na Record, no balanço geral. A mulher morre espancada e o parceiro segue foragido. Que é um exemplo, ó. Você aceitaria pegar uma fruta do mercado que já foi comida, que tem um buraco, uma mordida? Provavelmente não, porque é nojento. Então por que será que tem uns e outros por aí que aceitam um cônjuge já rodado? Aí eu sei o porquê, pelo menos arrisco dizer. É porque as pessoas já aprenderam a se tratar como objeto. Vou falar em código. Quem é limpo entende, quem sabe sabe. A leoa come carne de hipopótamo, depois come carne de babuíno, depois come carne de boi, depois come até carne de leão, e no fim, essa mesma leoa, né? Enfim, quem entendeu, entendeu. Um recadinho para as donzelas de Chernobyl que se comportam nessa mesma forma. De forma similar com o que eu acabei de citar nesse exemplo, vocês se dedicam para agradar a carne, não para agradar o espírito. Só que o normal de hoje em dia é só cuidarem da casca. O interior não precisa, né? Afinal, a maior parte dos seres humanos usa só o corpo mesmo. Esse pequeno detalhe já diz muito sobre as pessoas dessa atualidade. Traição e promiscuidade corrói a beleza, mata a vontade. Algumas até falam, mas eu sou boa de cama. E eu respondo, vai ser boa de cama você e seus encostos lá pro quinto dos infernos. Inclusive, tem uma passagem bíblica para quem se comporta desse jeito. Tem até uma frase de um pensador bem propensa também, que se encaixa. A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Com isso, dá para contemplar como esse mundo está se tornando um local que comporta somente pessoas ocas, pessoas que não têm valores, não querem fazer nada direito, não querem relacionamento, não querem fidelidade, compromisso, lealdade, só estão aqui para agradar a própria carne. Contudo, tudo isso tem um efeito colateral. Quem viu meu vídeo do Rei Ego, mais uma vez que você tem, sabe o fim que pessoas se comportam assim vão ter. Toda essa lavagem cerebral pela mídia, filmes, séries, rede social e afins, só foi feita por dois motivos. Um, afastar as pessoas do que é correto de Deus. E dois, fazê-las aceitar a marca com mais facilidade. Resumidamente, é só isso. Porque uma pessoa extremamente materialista, competitiva, a última coisa que ela quer é perder o material. Hoje, a maioria não quer relacionamento. As pessoas querem se exibir, competir, estão numa corrida da morte, como eu falo, porque o ego gera a morte. Tudo que você pensar tá corroído, tá tóxico, de nada adianta. Eu vou pegar como exemplo de novo. Eu tive muitas pretenders, digamos assim, só que não vale de nada. E eu odeio, tenho asco desse troço de relacionamento mercenário. Eu não quero uma Frankenstein espiritual, sem conexão, sem ter igualdade, sem ligação, se torna só mais um relacionamento qualquer, igual tem uns montes por aí. Não adianta você ter em torno de 15 opções pretendentas ou mais, só que nenhuma delas é aquela que você olha e fala, é essa. Eu poderia muito bem ficar com qualquer uma, se fosse o do... Embora nem assim, porque eu não sou desse tipo. Bem próximo de mim, inclusive, tem umas Kenga. Mas é como eu disse antes, cada cor com a sua cor. A pessoa só aceita alguém que mereça ela, que age igual ela. Inseto com inseto, lacraia com lacraia, assim por diante. Se você se reduz a meretriz a objeto, então você está dizendo, eu aceito ser assim, eu aceito maldição, eu aceito me reduzir a objeto. Você classifica o seu valor mediante a quem você se relaciona. Uns dizem que gostam de loira, outros dizem que querem morena, outros querem virgem e outros só querem alguém qualquer do lado para esquentar. O quanto você se valoriza é medido no seu relacionamento também. Você só pode exigir aquilo que você consegue fazer também. Digamos que tem uma pessoa X e é correta, íntegra, virgem, tem bom caráter. Então essa pessoa X não pode exigir nada diferente daquilo que ela mesma procura. Só que o problema desse reino é, aqui na Terra, se tornou uma fábrica de pessoas ruins, mau caráter, sem valores, que normalizam o asqueroso, a podridão. Quem tem conhecimento espiritual sabe o que acontece com quem se comporta igual objeto, se tornam pessoas amaldiçoadas. Infelizmente a maioria se tornou Kenga e tem outros Kengo também por aí. Olha o nível que uma pessoa chega pra se reduzir, pra se aceitar, virar marmita. Quem quer algo de verdade não se relaciona com gente assim, não se relaciona com qualquer um. Já começa por aí. Espera, mesmo que demore, espera. Eu não aceito esse relacionamento de inseto, que tá entupido de gente nessa modalidade, por sinal. Alguém que acredita que merece coisa grande vai rejeitar migalhas. Como eu disse, eu odeio migalha, resto que sobrou migalha se dá pra cachorro. Isso só comprova que, na verdade, esse mundo é uma corrida pela vaidade, pra competir quem tem mais. Só que você vê a mentalidade. Quem tem mais? É tipo um brinquedo, objeto mesmo, colecionável de carne. Aquela fala clássica, peguei umas 30 diferentes. Você pegou, mas não amou.
Amar de verdade é só uma, e isso se encontrar. Como eu coloco, completar um álbum de figurinhas que só existe na cabeça de gente doente assim. E usam os outros, o sentimento dos outros que se lasquem, a mentalidade dos outros que se lixe, fora outras podridões a mais, que prefiro nem comentar. Agora vamos para os conselhos da sarjeta. Fique longe de todos que imputam, forçam algo. O que eu acho engraçado é que normalmente gente desse tipo, você tem que respeitar as escolhas delas, mas elas não respeitam as suas escolhas. Se eu disser que eu quero me casar com uma mulher, quero fazer tudo nos conformes, correto, respeitar o casamento, sempre vai chegar uns e outros que querem que você faça tudo de qualquer jeito e continue na podridão, só porque eles ou elas estão na podridão. Ou também, se eu quiser ficar sozinho porque ainda não encontrei uma moça ideal, as pessoas também não entendem. Você tem que ficar com alguém. No caso, eu tenho que ter alguém. É tudo imediatista, tudo na hora. Sabe quem era assim também? Os nazistas. Pois é. Eles que imputavam que era correto. Quem não seguia a cartela do que eles queriam, morria. Ou eram perseguidos e morriam do mesmo jeito, no fim nada mesmo. Isso já me leva para outro tópico. Eu vou citar todas as coisas que eu perdi ou me desiludi buscando esse mundo. E a diferença quando comecei a estudar, buscar as coisas do alto. Sem enrolação, sem palhaçada, buscando o mundo, eu perdi a nostalgia. Perdi a memória olfativa e gustativa, perdi muitas vontades, perdi o olhar puro, perdi a confiança nos outros, fiquei mais frio, eu perdi aquela coisa, acho que é daydreaming, que é ficar sonhando cenários, aquela coisa de me imaginar com uma bela moça, sendo piquenique, os passarinhos trazem as frutas, enquanto eu faço trança no cabelo dela, isso já era. Eu sempre vou procurar, tenho como base, casar com uma mulher com os mesmos traços, da mesma vibe, louca igual eu, só que aquela chaminha se apaga, sabe? É muita decepção, é muita desgraçadagem, agora o contraponto do céu. Quando comecei a estudar melhor, mais a fundo a Bíblia, minha esperança melhorou, entendi que até o inferno tem prazo de validade, e a concepção e entendimento perante Deus ficou mais clara. Tudo que existe aqui existe no céu, só que de maneira filtrada, justa, tem relacionamento e tudo mais, há algumas aberturas pra isso. Só pra lembrar, o livro de Enoque diz que os anjos se apaixonaram, inclusive, e podiam ter filhos, então fica a dica. E achei um propósito, um porquê de eu estar aqui, pra morrer por Cristo. E esse morrer por Cristo, morrer para este mundo, vai conflitar brutalmente com quem é desse mundo. Por isso tem gente que não me entende, também nem espero que entendam, acho que eu sou louco, porque quem é da carne não entende quem é do espírito. Quem é o mesmo reino lá de cima e faz por onde, não entende quem é desse reino debaixo da matéria e também faz por onde para ficar aqui. Deu para entender que esse mundo está todo reverso, bugado, anômalo. Agora vem a conclusão. Pensa comigo. Como pode um indivíduo aleatório estar com uma sanidade mental em dia, sendo que aceitam ser traídos, isso gera problemas psicológicos, falta de confiança, perda de fidelidade, perda de honestidade? Só para avisar, sem esses traços é impossível qualquer um viver em paz. Por isso que as pessoas que se comportam desse jeito, o mundão, como eu falo, que vive na escória do mundo, vive o tempo inteiro como se estivessem com medo de alguma coisa, como se fossem perder. Porque na verdade elas já perderam na real. No dia que der uma crise, um caos, por exemplo, uma pandemia, faltar dinheiro, será que tua ficante premium vai te ajudar? Vai limpar teu vômito? Vai limpar tua bunda? Porque tem muitos por aí que são só fast food emocional, Netflix humano, cofre emprestado. Na hora que precisar, cada um vai pra um lado, sai correndo. Lembra do que eu falei no início, que era amor? É fidelidade, sacrifício, zelo e cuidado? Então inverte para descobrir como tá esse planeta atualmente. Dá uma pesquisada no chat GPT da vida para descobrir qual é o futuro das mulheres também. Cada vez mais sozinha, menos homem e vice-versa. Vai chegar um dado momento, na verdade já chegou, só tá sobrando gente podrona nesse mundo para se relacionar. Porque como eu disse anteriormente, quem quer o que é correto, limpo, honesto, dificilmente aceita resto ou um cônjuge mais rodado que pratinho de micro-ondas. E num mundo que ensina a tratar os outros como objeto, não é pra mim. Bom, deu pra entender aqui que esse reino, planeta plano terreno, deixou de ser vida há muito tempo, lar docilar, casa morada, pra mim é só no céu. Só pra esclarecer, enquanto eu tô aqui gravando, editando, ao redor do mundo, em países da África, por exemplo, que existe o Boko Haram, aquelas facções perigosíssimas, ou igual numa época no Japão, acho que é Tokugawa, que obrigava a pisar na cruz pra provar que não era cristão, que não pisasse era executado. O que era o amor pra essas pessoas? Será que elas têm a mesma perspectiva de vida do que o brasileiro médio, por exemplo? É incrível, pode fazer um monte de atrocidade, é só colocar o amor no final da frase que tá tudo certo. Igual aquelas religiões extremistas. Quem não ouviu aquelas histórias já, é que o pai fala, tô batendo na tua mãe, mas é por amor. E a criança vê e cresce com aquilo. Agora, se eu quiser ser cristão, aí não pode. Não, aí não. Os outros, aquelas cultura bizarra, pode até se relacionar com animal, com inseto, ritual de comer água viva, ritual do corta daqui, corta de lá. E ai de mim se falar algo contra. Eu sou intolerante, blasfemo, discriminatório. Olha só que contradição. Dizem que esse é um planeta inclusivo, que abrigam todo mundo. Mas eu digo que considero bizarro esse exemplo que eu acabei de citar, que relacionamento correto é somente homem e mulher, que quero buscar o que é correto, fazer as coisas decentemente, já querem me excomungar daqui. Ou seja, esse mundo é inclusivo para quem quer fazer besteira. Até que ponto a cultura, a religião, esses grupos por aí ferem a moralidade, a dignidade de outros. Como um extra, um anexo, uma informação adicional, vou deixar aqui algo curioso. Para quem é da geração dos 20 anos, o meandro disso, assim como eu, serve para mim também. Já comentei daquele longo sonho premonitório que eu tive, foi só uma vez, nunca mais tive uma experiência igual até hoje, mas nunca abri esse pedaço específico até agora. Em uma das cenas, eu me vi com uma moça de cabelos castanhos com mechas loiras, provavelmente eu já era casado com ela, e pasmem, parecia até que eu tinha um filho com ela, um menino loirinho.
Um detalhe estranho é que depois de um tempo algo acontecia e eu acabava voltando pra casa dos meus pais como se nada tivesse mudado. Tem mais coisas além disso, no entanto eu só vou falar o necessário. O mais bizarro é que eu sonhei com essa moça sem nunca tê-la visto na vida real. Só depois descobri que ela realmente existe, quando achei a rede social dela. E aí fica aquela coisa, pra quem vê de fora, nem imagina o que está acontecendo. Fala, que cara perdido, nunca casou, nunca teve filho, não fez nada. E eu respondo, deixem julgar, deixem falar mal. É igual aquele acontecimento de 2020. Às vezes a pessoa nem sabe, só foi doutrinada a reclamar primeiro e analisar depois. Aqueles que não se alimentam do conhecimento espiritual acabam ajoelhando para se satisfazerem com as migalhas do conhecimento carnal do mundo. Algumas coisas eu evito falar para não assustar, só que como estamos no fim, esse reino, pelo menos para mim, não tem mais graça. Tudo aqui é previsível, pelo menos no meu caso. Uma vez que você entende que os donos desse planeta são o rei ego e o rei dinheiro, o resto não importa mais. Eu posso dizer com certeza, o imprevisível, o verdadeiro surpreender só virá depois da morte. No meu caso, falo por mim. Com tudo isso, o que eu quero dizer é, aprenda a administrar seu tempo e a fazer autoanálise. Se eu tiver uma namorada, se eu casar, se eu tiver um filho, será que eu teria a capacidade, teria o mental, o psicológico para me preparar, para separar ou até dizer não no fim, para negar a marca, mesmo que o resto da minha família aceite? É aquela coisa, viva um dia de cada vez, mas sempre com a consciência de que seu amor e dedicação devem estar mais depositados lá em cima do que aqui. Por isso acredito sim, há uma chance muito maior de pessoas mais velhas se converterem e negarem este mundo do que os jovens. Agora, em unanimidade, é necessário perceber e reparar, a grande maioria das pessoas fazem planos para ficar aqui como se fossem viver eternamente, para pecar eternamente. Só que não vão. As próprias pessoas que mataram, traíram, adulteraram em nome do amor, foram as responsáveis por toxicar esse mundo. Porém agora acabou, Deus vai arrumar essa bagunça, vai limpar a podridão desse mundo, vai purificar esse reino. Essa palhaçada que muitos inventaram para justificar seus atos grotescos, surreais, os grupos extremistas, religiões bizarras, os corretofóbicos, tudo que é correto a pessoa não gosta. Até que ponto a fantasia de um e a morte do outro. É igual o exemplo daquele vídeo do Daniel Mastral que eu citava. Pense numa pessoa pesada, ruim, maléfica, nefária. Daí, essa mesma pessoa fala, vamos acender incenso para que é uma energia negativa. Eu respondo, então por que não se joga logo no fogo? Eu já expliquei que esse mundo fabricou a normalização da autodestruição de tudo. Dinheiro, beleza, estética, aparência. Então quer dizer que é isso, a concepção de relacionamento nesse reino é a normalização de ser traído, traída. É normal ser, aquela palavra com ser corno. Eu não entendo isso, às vezes não dá nem tempo de se relacionar. Você conhece uma pessoa X, uma semana ela quer estar com você, na outra semana tá com outra e assim vai. Pelo menos fique sozinho ou sozinha. O máximo, quem vai te trair é sua mão ou sua mente. Só pra constar, pra ser trocado ou virar conivente, é necessário ter um cônjuge, homem e mulher. Qualquer outra coisa que fugir disso é invenção ou modalidade. Relacionamento é um homem e uma mulher. A grama é verde. E se tiver que morrer seco, morra seco. Pesquise sobre laços espirituais. Leia quando diz se faz uma só carne. Literalmente você está se juntando, se colando na outra pessoa. Tu que tá aí do outro lado, entende isso? Você tem certeza que escolheu um cônjuge com traços bons pra se colar, pra se fundir? Porque é isso que acontece no espiritual. E no mental psicológico também, que eu já pesquisei. Se eu tivesse uma donzela, o que eu faria antes de casar, sentaria com ela numa mesa e colocaria no papel todos os meus traços, pontos positivos e negativos que eu tenho. Eu ia pedir, obviamente, pra ela fazer a mesma coisa, que depois que um se deitar com o outro, aí já se sabe. Agora imagine essas pessoas que tratam o corpo como se fosse objeto, como eu falo. O tal do rodízio, e troca um, troca com o outro. O psicológico, o mental, o espiritual dessas pessoas é uma zona. Enfim, deu pra perceber que esse reino é o diabo glamorizando o erro, as pessoas achando bonito se amaldiçoar. Entenda o seguinte, quando se fala de pecado, ninguém dá bola. Então troquemos a palavra. Se tem gente que morre de medo de chutar uma macumba, não gosto nem de ouvir falar de demônio, quando se cita algo satânico, a pessoa já treme toda. Então fica a pergunta, por que essas mesmas pessoas que morrem de medo de macumba, bruxaria, entidades, opressões, por que essas mesmas pessoas não têm medo de pecar? Porque o pecado é uma maldição. Arrisco dizer tão pesado quanto uma macumba, bruxaria e afins. Só que é gradativo, por isso poucos percebem a diferença. E por sinal, tem coisas que é um assinar de contas com o próprio Deus. Eu entendo que ninguém vai ser perfeito em tudo, até porque essa nossa prisão de carne não permite. No entanto, há certas criaturas nesse reino que fazem o que é errado, continuam fazendo o que é errado e morrem fazendo o que é errado. No fim, na verdade, é entendível o seguinte: o povão está sendo humilhado e amaldiçoado ao mesmo tempo. É o que eu chamo de síndrome, o complexo do Mr. Bean. Não pode ver outro comendo, quer comer. Ver outro treinando, quer treinar. Mas, e se outra pessoa que você tá copiando ou imitando, e ela tiver com problemas, você já pensou nisso? Aí fica dois doentes mental, um copiando o erro do outro. Vê outro bebendo, quer beber. Vê outro estatuando, quer se tatuar. Por quê? Não só porque tá na moda? Pensa um pouco. Eu tenho certeza que deve ter um príncipe ou um regente demoníaco no Brasil que trabalha muito forte no ego, vaidade, no quesito de sempre querer se sobressair em tudo, querer copiar o outro. Tipo o Kiko do Chaves. É bem aquilo, só que levado a uma escala colossal.
O famoso levei vantagem. Para quem tem conhecimento, até os demônios têm uma espécie de hierarquia e funções. Reis, príncipes, duques, marqueses, condes, cavaleiros, presidentes, barões. E detalhe, eles não são ateus. Eles têm conhecimento do plano espiritual e sabem das leis e limites que Deus determinou. Eles manipulam e zombam das pessoas. Essa é a realidade. É igual aquele treco 2020, aquele acontecimento diz muito, serve pra vida, na mesma intensidade que as pessoas respeitam e dão uma certa reverência a esse tom de misticismo, estética de sigilos, eras e símbolos satânicos. Muito mais do que isso, o respeito deveria ser dobrado a Deus Pai. Só pra lembrar, o diabo é o diabo de Deus. Anjo caído é justamente o que a palavra diz, porque uma vez já foi anjo. Quem aí tem medo e fala assim: ah, mas eu não gosto de mexer com essas coisas do demônio. Pois bem, de Deus deveria se ter o dobro de reverência. No fundo, eu sou uma pessoa bem simples. Eu analiso muito padrões de comportamento, já fiz todo um rabisco, teia de conexões, eu sei o raciocínio por trás. E analisei que, notei, os humanos que habitam nesse reino, existe uma grande deficiência em quesito importância, se sentir pertencente, fazer parte de algo. Tatuagem, como se veste, o que posta, por que posta, a estética da rede social, como a pessoa fala, o que ela fala. Para quem procura, tudo são sinais. A conclusão resumida, todos desejam os céus. Enquanto a pessoa fica fazendo malabarismo, driblando as coisas de Deus, ela pode ficar 30, 40, 50, 60 anos dessa vida moribunda, correndo atrás do que não presta, e ganhando dinheiro, e comprando relacionamento, fazendo um monte de coisa ilícita. A única coisa que importa saber é que tudo que as pessoas descompensam aqui é por algo que perderam lá em cima. Essa é a realidade.